Neste domingo, celebramos a solenidade de todos os santos e santas. Recordamos que a santidade é um chamado para todos. E no Evangelho das Bem-aventuranças, encontramos o caminho do discernimento para viver a santidade na proposta de Jesus Cristo. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaka. Eu me chamo Tinaka Justin Umberry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. Trazemos neste dia ao seu redor a reflexão dominical com os leigos. Isso é a nossa atividade semanal para envolver, formar, ajudar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente baseando-se no Evangelho do dia. Comigo nesta vez estão os nossos convidados, a Verônica Pereira Mendes e a Lavínia Johanna Correia da Cruz, as duas postulantes da Ordem Carmelita, e também o Marco Ferrão. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaka. Olá a todos, olá irmãs, olá Padre Tinaka, é um prazer estar aqui com vocês, aqui nessa solenidade de Todos os Santos, né? Espero que gostem do programa. Para vocês que nos assistem, peço mais uma vez que compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, façam a palavra de Deus chegar ao máximo de pessoas possível para dar engajamento para esse vídeo, né? Se inscrevam no canal do Padre Tinaka, cliquem lá no sininho para vocês poderem receber esses vídeos sempre que a gente vai lançando aqui. Comentem esse vídeo para que a gente possa depois fazer vídeos sobre dúvidas, eventuais questões que vão surgindo aí com vocês. E o vídeo de hoje está bem legal, espero que todos vocês gostem do programinha aí que vai ser apresentado para vocês. Boa noite a todos, boa noite Padre Tinaka, Marco, é uma alegria estar aqui, estamos felizes, né, por estar aqui partilhando o Evangelho desta solenidade tão bonita que é de Todos os Santos. Boa noite a todos. Padre Marco, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos também que estão nos acompanhando. Estamos aqui hoje, né, para dar essa complementada também, para ajudar tanto vocês como também a nós compreender mais um pouquinho a palavra de Deus e partilhar com aqueles também que precisam, né? Muito bem. E como de nosso costume, vamos iniciar invocando o Espírito Santo nessa oração breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Com a passagem das bem-aventuranças proclamadas no Evangelho deste domingo, Nosso Senhor quer desiludir as nossas esperanças de felicidade neste mundo. Precisamos lembrar que não fomos feitos para as riquezas materiais, nem para os prazeres desta vida, mas para Deus, o único que pode satisfazer o anseio mais profundo do nosso ser. As bem-aventuranças são um ideal acessível a todos, um ideal realizável, não uma utopia. Constituem um programa apaixonante de vida que todos podemos levar a cabo na nossa existência, lutando cada dia com propósitos concretos de conversão e melhoramento. Em resumo, as bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama: o reino de Deus, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus.
Meditar com piedade e recolhimento o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tal como lemos hoje no Evangelho de Mateus, vai encontrar um programa perfeito de vida cristã destinada à direção dos costumes. Portanto, estudem a palavra, meditem sobre a palavra de Deus. Afinal, como hoje a igreja comemora a solenidade de todos os santos, precisamos conversar um pouco mais sobre essa data tão importante. Lendo as cartas de São Paulo, notei que o santo apóstolo estava falando com o povo de Filipos. Filipos é um dos muitos lugares que São Paulo foi para pregar o evangelho e fez muitos convertidos. O povo de Filipe, como eu posso dizer, era meio rude e se achavam autossuficientes, cheios de si. Eles eram de uma espécie de cultura grega, mas ainda assim eram pessoas muito questionáveis. Porém, São Paulo diz: dê meus cumprimentos a todos os santos, e saudai os santos. E estou feliz em falar com vocês, os santos. E ele está usando a palavra santo. Isso me deixou confuso no começo, pois todas essas pessoas não podem ter nascido tão santas, não é mesmo? E claro que não. No entanto, São Paulo sabe o que é um santo. Um santo é alguém que Deus criou, que Deus ama. Deus não faz lixo, ele só faz coisas adoráveis. E quando Paulo fala assim, ele está dizendo a todos nós: não importa como você se sinta sobre si mesmo, não importa qual seja o seu passado, não importa o quanto você se sentir envergonhado por suas próprias ações. Deus ainda diz que você é dele, santo. Seus santos, porque a santidade depende da presença de Deus, e a presença criativa de Deus nos fez. E não importa o quanto tentemos nos afastar disso, não podemos, porque somos os santos, somos os filhos de Deus. Todavia, existe esse problema que parece que talvez estejamos cometendo todos os tipos de comportamento com o qual não estamos muito felizes. E isso nos faz duvidar do quê? De nós mesmos. Nos faz pensar que a santidade não é para a gente. Irmãos, a coisa aqui é que Deus quer que nos vejamos como Ele vê isto. O motivo de você se sentir um pouco mal, às vezes, sobre si mesmo, é porque você está apenas olhando para a crosta externa de muitas coisas que acontecem com você e só precisa de uma boa limpeza. E você brilhará como prata, porque é o que você é aos olhos de Deus. Isso é muito importante. Mas o que ainda é mais importante é não olhar para si mesmo. Porque alguns de nós se sentem muito bem fazendo isso, é verdade. No entanto, o importante é quando você olha para outras pessoas e começa a julgá-las. Você deve se lembrar que todos que Deus cria são sagrados, são santos, são dignos de respeito, são dignos de Jesus se ajoelhar e lavar seus pés. Porque eles estão de fato cheios da vida de Deus em sua essência. Têm ou não passado por tempos e situações mais difíceis, que os deixaram cobertos por um pouco de sujeira, a sujeira pela qual nós habitamos. A única razão pela qual um santo se torna um desses santos, reconhecidos por todos, canonizados pela igreja, é porque eles deram exemplos de amor de Deus, e foram grandes nisso. Não por qualquer outra razão. Não foi pelos milagres, sem maravilhas, sem sermões maravilhosos, nada, exceto que eles amavam as pessoas que entravam em suas vidas e amavam com o amor de Deus. Hoje eu quero dizer que não devemos apenas valorizar e louvar os grandes santos que foram nossos grandes modelos ao longo dos anos, mas acima de tudo, queremos lembrar de todos os santos esquecidos, as pessoas que nos criaram, as pessoas que nos contavam histórias engraçadas, que nos faziam se sentir bem e felizes, as pessoas que enxugavam nossas lágrimas, as pessoas que nos ajudavam a andar mais, quando achávamos que não conseguiríamos fazer mais o caminho.
pessoas que nos ajudavam a levantar quando estávamos caídos. Essas pessoas, pessoas comuns, pessoas da terra, pessoas que se você dissesse, olha, você é um santo, eles se sentiriam envergonhados e diriam, eu? Claro que não, lógico que não, de forma alguma, pare com isso. E esse é o primeiro sinal de um santo. Eles não se veem como santos. Então, da próxima vez que você orar por todas essas pessoas que encheram sua vida de significado e fizeram de você o que você é hoje, você precisa e deve mantê-los em sua memória, principalmente no dia de finados. Lembre-se que você não é um pedaço de lixo manchado. Lembre-se que você é de Deus e, de fato, visto pelos olhos de Jesus e pelos olhos de Deus, vocês são aquela luz linda, brilhante e radiante para o mundo. Busquem a santidade. Sejam santos, porque nosso Deus é santo. Muito bem, Marco. Que sejamos santos, porque nosso Deus é santo. Isto deve ser o resumo de tudo, né? Porque somos todos chamados para aproveitar essa santidade de Deus, né? Ser santo, é ser separado para Deus, é separado para Deus, ser uma propriedade de Deus, porque Deus é a fonte de toda a santidade. Foi muito boa a sua reflexão. E a partir dessa sua reflexão, vamos tirar umas duas perguntas. E a Lavinha e a Verônica vão nos ajudar a esclarecer esta pergunta. E a nossa primeira pergunta, a irmã Verônica vai nos ajudar. Jesus, no Evangelho deste domingo, demonstra que a verdadeira felicidade consiste em viver as bem-aventuranças. O que significa as bem-aventuranças no mundo geral? E qual é o seu relacionamento com os 10 mandamentos da lei? No modo geral, as bem-aventuranças significam um projeto de felicidade, mas não uma felicidade proposta pelo mundo, uma felicidade fácil, mas uma felicidade que passa por um caminho de esforço, de ascese, amor, sobretudo de humanidade. As bem-aventuranças, como os 10 mandamentos da lei, indicam um caminho concreto de vida cristã. Jesus, com seu ensinamento na montanha, dá sentido à lei que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. As bem-aventuranças, mesmo que Jesus também propõe um caminho de felicidade, aliás, Jesus mesmo disse que não veio para abolir a lei, mas para complementar a lei, para transcender a lei. É também itinerário de seguimento como os 10 mandamentos, que é um caminho de humanização. Que hoje a questão da humanização é tão pobre e precária na sociedade. Desde o Êxodo, também no tempo de Jesus e até hoje, a escravidão. E nas bem-aventuranças, Jesus ensina, ele explica que o caminho do amor, da misericórdia, leva ao cumprimento da lei. E mesmo com todas as dificuldades, aflições e perseguições dessa vivência concreta, encontramos a felicidade, pois a felicidade consiste de fato em fazer a vontade de Deus. Muito bem, Verônica. Foi uma boa explicação mesmo, né? Como também posso resumir nas palavras do Padre Mário, que você já colocou já uma resposta tão clara, né? Bem-aventuranças não se trata de uma felicidade humana, né? Mas de uma conquista, fruto de uma longa caminhada da fé, de luta, de amor, de um esforço, né? A verdadeira felicidade que vem de Deus e está somente em Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe. E para poder entender o que estamos celebrando hoje, né? Todos os santos. Aqui está
a Lavinha para esclarecer esse tema para nós. Todos os santos, de alguma forma, viveram as bem-aventuranças. Como podemos ser santos hoje na sociedade que parece se opor às bem-aventuranças do Evangelho? Em relação à santidade, Padre, muitos pensam ser impossível, mas a santidade não é só para uma pessoa, não é só para os santos que já são canonizados, mas sim para todos nós que somos filhos e filhas de Deus. E para vivermos essas bem-aventuranças, podemos fazer como Santa Teresinha, né? Uma grande inspiradora, Santa Carmelita, que soube também trilhar um caminho de santidade, vivendo nas pequenas coisas, buscando viver a pequena via do amor, do olhar para o outro com os olhos de Jesus. Às vezes pode até parecer pouca coisa, né? Um abraço, ou uma ajuda, ou até mesmo uma informação. Mas já é um passo dado bem grande. E nós não nos tornamos santos sozinhos. Precisamos do outro que está ao nosso lado, e nós precisamos abrir o nosso olhar para enxergar o outro, do que o outro precisa, do que o outro está precisando de uma palavra, seja de gestos. E nós precisamos buscar essa santidade, precisamos abraçar essa santidade por inteiro e não cair no erro de achar que a santidade é só para uns ou que a santidade não é para mim. A santidade é para todos nós, é uma graça que Deus nos dá. Ele mesmo diz, né, como o Marco falou, seja santo, pois eu sou santo. E nós devemos buscar essa santidade, olhando para o outro, com o olhar de Cristo, sem medo do que vão falar, sem medo do que vão pensar. O mundo, ele não precisa apenas de palavras de carinho, ele não precisa, mas ele precisa também de gestos concretos. E é isso que hoje, assim, o mundo está precisando realmente. Gestos concretos e não somente de palavras. Muito bem, muito obrigado, Lavinha. E eu posso resumir a sua resposta nas palavras simples, como o nosso fundador dos Oblatos de São José Amarelo, sempre falava: seja ordinário nas coisas extraordinárias. Os santos não foram as pessoas que fizeram assim as coisas extraordinárias, não, mas fizeram as coisas ordinárias, mas no jeito extraordinário. Então, se for para rezar, vamos rezar bem, com toda a devoção, né? Se for para fazer algum ato de caridade, que seja feito bem, né? Com toda a devoção, com todo o amor, com todo o serviço, né? Isso que Jesus está dizendo, né? Nas bem-aventuranças. Se for para aconselhar algum irmão que está passando por depressão, né? Que seja tranquilo, né? O nosso conselho, que seja amigável, que seja algo bem afetivo. Se for para perdoar o outro, né? Para que sejamos misericordiosos uns pelos outros. Então, são essas coisas que Jesus fez também, as coisas ordinárias, mas num jeito um pouco diferente, não um jeito ordinário, um jeito extraordinário. Isso que Jesus nos chama a ser. Embora que hoje vivemos uma sociedade parece muito difícil, né, porque parece contraste, né, tem outros valores diferentes dos valores do Evangelho, mas mesmo assim nós não vamos parar de dar testemunho. Isso é o que somos chamados para ser a igreja.
E o Marco agora vai explicar um pouquinho, né, todo esse sentido, né, de ser santo hoje, porque eu até gostei que ele destacou que a palavra santo, né, como Paulo usava, né, na igreja primitiva, para referir os membros da igreja, como a assembleia de hoje, né? Isso foi, né, o começo, né, das coisas, e mais tarde a igreja vai agora redirecionar essa palavra para esses irmãos e irmãs que já praticaram as virtudes cristãs, né, e agora que estão no céu, que já conseguiram a perfeição ao longo do tempo. Agora, e nós devemos contemplar nos aspectos da vida deles e devemos imitar a fé deles, assim diz a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, que devemos lembrar os nossos antepassados na fé e considerar os aspectos da vida deles e imitar a fé deles. Isso que estamos fazendo hoje, lembrando os santos. Então, essa celebração é muito bíblica, é algo que foi deixado para nós, né, fazer e viver, né, conforme a palavra de Deus. Devemos lembrar eles, os nossos irmãos maiores que nos precederam, que agora já estão no céu, porque imitaram os passos de Cristo, imitaram Jesus, e agora já estão no céu, né? E nós temos essa esperança que um dia estaremos lá com eles. E aí, Marco, o que você tem que falar sobre essa celebração de hoje, dos santos? Padre Chinaca, nossas irmãs falaram bem aí, né? Fazer uma referência aqui ao Dia de Todos os Santos, né? O título de santo, a gente falou um pouco sobre isso nos outros vídeos, né? O título de santo é concedido para aqueles indivíduos que em vida demonstraram um caráter único e totalmente baseado nos ensinamentos da fé católica. São pessoas que possuíram em vida virtudes que por si só já tornam aqueles veneráveis de extrema admiração, né? São aquelas pessoas que são os ímpares entre nós e não os pares, não é? E ainda que aqueles santos não possuam reconhecimento formal da igreja, como eu disse, isso pode ocorrer por diversas maneiras, né? Mas temos muitos santos esquecidos hoje. E quando a gente fala sobre essas pessoas que conquistaram, né, esse título perante a igreja, aqueles que seguem os preceitos religiosos, acreditam nas pessoas que foram consideradas santas, que estão no céu, né, intercedendo por nós, e todos eles aguardando o momento da parúzia, né, do juízo final, faz desse dia um dia importante, porque lembra a nós as palavras do próprio Deus, né? Sejais santos, porque eu sou santo, né? Deus não faz nada que é ruim, nada que é maldoso. Então, se ele é bom, ele é a suma bondade, ele é o sumo bem, você tem que se aproximar disso o máximo possível, porque parte dele está em você, né? Deus não habita chiqueiro. Ele não habita chiqueiro. Então, você, se é como templo do Espírito Santo, você tem que se manter limpo, se manter bem, respeitando as pessoas, se desapegando dos bens materiais, não fazendo deles a sua fé última, não é? E quanto a isso, entra o domínio das bem-aventuranças, né? Pois elas começam onde termina o decálogo. O Catecismo da Igreja Católica diz que as bem-aventuranças são o centro da pregação de Jesus, né? Isso por quê? Porque o Sermão da Montanha é considerado como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que esse reino produz em cada um de nós. Quem medita com piedade e recolhimento o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, né, tal como lemos no Evangelho de Mateus, vai encontrar ali um programa perfeito de vida cristã destinado à direção dos costumes, e colocando aquilo em ordem prática todos os dias, a santidade vai bater à sua porta. E esse dia é não só importante para os santos, mas para todos aqueles que já se foram e aguardam a ressurreição, né?
pai, mãe, tio, primos, amigos que já dessa vida partiram. É importante lembrarmos deles, não é? Para que eles se mantenham. Morto, só morre aquele que não é mais lembrado, aquele que desaparece para sempre, enquanto você permanece nele, vivendo. O próprio Jesus Cristo diz isso, né? Permaneçam em mim, né? Lembrem-se de mim. Então, eles vão viver conforme vocês vão se lembrando dele. Hoje é um dia muito importante para a igreja em todo o mundo, né? Então, rezemos a todos os santos, pedimos a intercessão de cada um deles na nossa vida e que nos acolham aí, nos fornecendo uma sabedoria para melhor destino das nossas vidas, né? Muito bem, Marco e irmãos e irmãs. Espero que vocês estejam gostando, né, das explicações, como que os nossos convidados estão tentando esclarecer as coisas. E espero que, pelo menos, desse domingo, levamos algo bom, concreto, uma lição concreta, forte, que tenhamos um bom conhecimento dessa celebração semanal Todos os Santos. A Igreja do Brasil liberou para a gente celebrar no domingo, pela razão pastoral. Claro que é uma celebração de todos os primeiro dia de novembro, mas agora você tem melhor oportunidade de participar, de fazer parte dessa celebração, né? Participar na missa dominical. Então, esse conhecimento é para que você possa adquirir, né, para que você saiba melhor o que significa a festa de hoje. Que Deus abençoe vocês, continue nos seguindo, compartilhando os nossos vídeos, deixando seus comentários e seus likes, e o nosso vídeo teria maior engajamento. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Padre Chinaca, obrigado, irmãs, obrigado a todos vocês que nos assistiram aqui. Peço para vocês, como sempre, aí o apoio de vocês, compartilhando, curtindo e comentando este vídeo, se inscrevendo no canal do Padre Chinaca, dá essa força para gente, essa moralzinha aí para nós, né, para que a gente possa seguir cada vez mais, levando a palavra de Deus a uma quantidade cada vez maior de pessoas, não é? Então, dessa forma, eu agradeço a todos que nos assistiram aí. Obrigado, Padre Chinaca, pelo convite. Irmãs, foi um prazer conhecê-las. Vocês são muito simpáticas e acredito que os próximos vídeos saindo vão ter cada vez mais engajamento aí por parte do pessoal. Obrigado a todos. Muito obrigada pelo convite. É muita graça também ter conhecimento assim com vocês também, né? E a gente também tentando contribuir com o canal de vocês, contribuir com as pessoas que precisam da palavra de Deus. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria para nós. Obrigada novamente pelo convite, né, por esta oportunidade de crescimento e de serviço, né? Conte conosco quando precisar, né? Estaremos à disposição para oferecer o pouco que nós temos, né? Então, muito obrigada mesmo, foi uma alegria imensa estar aqui junto com vocês. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tua palavra é assim, não passa por